Boa noite, Rafael. Muito obrigado pelas palavras. Boa noite, Andressa, Isis, Jeane, Maxilane, que são da produção, e o público que está no YouTube acompanhando a transmissão ao vivo. Agradeço muito ao Hop Musical por mais essa oportunidade e pela proposta da palestra, do tema, que me encanta muito, me interessa bastante e que tenho a impressão podemos analisá-lo de uma forma leve, de uma forma interessante, provocativa e bem própria das ações de Dioniso. Tenho certeza que podemos caminhar por essa trilha. Então, Rafael, mando meu abraço aí para a Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, lugar belíssimo, Diamantina, que eu gostei muito de estar, pretendo estar em breve presencialmente, né, fisicamente. Por enquanto estamos nesse regime à distância, pela razão óbvia que todos sabem, mas será um prazer aí poder te dar um abraço em breve, assim como recebê-lo aqui também na Unicamp, como você sempre vem. Olha, o tema de hoje me é interessante e eu começo falando da minha formação, pensando que talvez algumas pessoas não estejam na sala, ou algumas pessoas da sala não saibam a minha formação, então isso indica qual é o caminho que eu vou seguir, né? Sou graduado em filosofia, com especialização em psicanálise, mestrado e doutorado em educação. Tenho licenciatura em educação física também e atuo na área de filosofia do esporte, filosofia do corpo, filosofia da dança. São esses os temas que me interessam. Então, eu atuo na Faculdade de Educação Física da Unicamp, onde eu desenvolvo pesquisas ligadas essencialmente à filosofia e à psicanálise. Então, quando você me convida para pensar na saúde, eu identifico um tema que é muito próximo da área onde eu atuo, qual seja a educação física. É um tema que aparece demais no campo da educação física e que aparece de modos, assim, às vezes duvidosos, né? Assim, me faz pensar se é só aquilo quando se anuncia a saúde, se é só prescrição, se é só cuidado para se evitar a doença, enfim, se é só essa visão mais solar, mais prescritiva, que faz parte do campo da saúde. A provocação, visão dionisíaca de saúde nos leva exatamente para essa mudança de eixo. Tá? Então, como é que eu pretendo conversar hoje sobre isso? Acho que fazer, primeiro, uma localização do que são esses deuses que nós estamos citando aqui, nós estamos emprestando o seu imaginário simbólico, quando a gente anuncia Dioniso, né? O que eu estou trazendo à luz quando eu falo disso, para, em seguida, a gente entender quais foram os pensadores que recrutaram essas energias dionisíacas. Ou seja, eu vou trazer hoje aqui Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, muito precioso nas minhas pesquisas, e Sigmund Freud, pai da psicanálise, final do século XIX, começo do século XX. Tá? São dois pensadores que herdaram, recuperaram o conceito ligado às forças dionisíacas. Então, veja bem, a primeira coisa que eu acho que seria conveniente a gente destacar é uma distinção entre dois regimes. Falo sempre sobre esse aspecto de diferenciação. Eu me refiro à diferença entre o sistema de pensamento simbólico monoteísta e um sistema de pensamento simbólico politeísta. Se nós estamos voltando para a Grécia, nós estamos pensando o contexto do imaginário grego antigo para poder falar de Apolo, de Dioniso,
dos deuses do Olimpo e das forças que eles regem, nós estamos, por óbvio, nos situando num regime politeísta, um regime de muitos deuses. Ora, por que isso seria importante para o nosso argumento? E que diferença simbólica essencial isso teria em relação a um regime monoteísta, que é o que nós, afinal de contas, estamos submetidos. Dependente da sua convicção religiosa, né, do seu fervor na crença de determinadas religiões contemporâneas, atuais, presentes no nosso imaginário, nós podemos anunciar que o nosso regime ele é monoteísta. A crença de que existe um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, atuando na lógica, na predestinação, no devir. Esse é o fundamento, por exemplo, das bases cristãs, que rege boa parte do nosso imaginário. Tanto para, repito, quem tem uma filiação religiosa mais efetiva, como qualquer outra pessoa, não importa, nós estamos sob um regime monoteísta. Os gregos viviam um outro regime, qual seja, politeísta. Nós tínhamos lá, para cada grande vetor de ação, um deus diferente. Havia um grande senhor do Olimpo? Sim, Zeus, em geral, é colocado nessa posição. Mas Zeus nada faria sem todo o conjunto de deuses e deusas que o cercavam. Havia um equilíbrio ali das potências. Esse é um ponto de partida já muito interessante quando se anuncia uma visão politeísta. Olha, já fazendo uma digressão que deixa clara essa mudança. Quando nós estamos diante de um problema contemporâneo, pode ser no divã, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser na aula, pode ser na pesquisa. Em geral, nós temos a tendência, por essa influência, de uma sombra monoteísta. O que eu quero dizer com isso? Entender que para cada problema existe uma solução. Isso é uma visão monoteísta. Né? Que cada porta é aberta por uma chave, que cada efeito possui uma causa. No politeísmo, isso muda um pouco de configuração. Há um conjunto de forças conflitantes que resultam muitas vezes em episódios inimaginados, que resultam no acaso, que resultam no devir de um modo muito mais imprevisível do que numa lógica monoteísta. Ora, então o que você vê nas narrativas do mitós, na narrativa da mitologia grega, são essas sucessões de potências que os deuses têm associadas aos muitos caprichos do acaso. Não à toa, os deuses se compensam, por assim dizer, para que o carro continue andando diante dessa conflituosa pluralidade de potências, é preciso que haja um balanço. Então você tem deuses quase que opostos, vamos dizer assim. E uma oposição clássica do Olimpo é, de um lado, Apolo e de outro, Dionísio. Tá? Veja, Apolo é o deus da profecia, o deus dos oráculos, deus da música, deus do canto, da poesia, do arco e flecha. Ele é irmão de Ártemis, que é a deusa da caça. Então ele tem também essa potência. O deus da cura, da praga e da doença. Isso é interessante para um tema de saúde. Né? Ele é um jovem, bonito, elegante, muito discreto nas suas ações, e que tem esse dom da mantis, da previsão. Né? Então, Apolo é sempre conveniente para nos dizer o que tem de acontecer. A noção de destino grega é um pouco diferente da nossa. Né? A gente adora tentar ir num cartomante
para ele ou ela dizer o que vai acontecer exatamente, literalmente. O oráculo grego era um pouco distinto. Ele via ali uma teia, mantis em grego é de fato uma teia, e ele mostrava conflitos de forças, vamos dizer assim. A previsão era essa, a tendência em que as coisas tinham para acontecer. Né? Então, e nem sempre isso era um benefício, porque você via aquela teia confusa e, por um lado, era difícil de compreender a solução daquilo tudo, e, por outro, quem disse que o seu semelhante acreditaria naquilo que você previu, né, sobre essa teia confusa? Freud, inclusive, recupera uma personagem grega chamada Cassandra, que é princesa de Troia, né, filha de Príamo, que fora aí amaldiçoada por Apolo justamente com essa maldição. Ela prevê o futuro, mas ninguém acredita nela. Então, Freud chama isso de complexo de Cassandra, quando a pessoa tem essa impressão neurótica de que ela vê que as coisas vão dar errada, mas ninguém acredita nela, né? Cassandra prevê, inclusive, a derrota, né? Quando ela não quer aceitar o cavalo de Troia, mas todo mundo está ali feliz, alegre, põe o cavalo para dentro, para desespero de Cassandra. Enfim, Apolo é esse deus da previsão, esse deus, portanto, do diagnóstico, é o deus da prescrição, né? É o Deus que, espero não ter nenhum médico na sala que vá depois me criticar, mas é essa tendência medicinal de se prever o futuro do paciente, né? Diante de alguns sintomas que apresente. Olha, essa doença é tal, vai evoluir para tal maneira e você vai acontecer isso, 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 e você vai tomar esse remédio para evitar. Mas você está diante de Apolo quando você senta ali no consultório médico da medicina tradicional, né? Ele prevê tudo que vai acontecer no seu destino, no seu corpo e na sua saúde. E não menos importante, Apolo era o deus da praga e da doença, como eu disse. Logo nos primeiros movimentos da Ilíada, num desentendimento que Agamenon tem com um devoto de Apolo, né, um sacerdote de Apolo, ele pede aos céus, pede a Apolo que lance uma praga nos exércitos gregos. E, de fato, isso funciona um pouco. Né? Amaldiçoa com base em Apolo. Apolo é o deus da praga, da doença e da cura. Né? O que é muito interessante. Ele é o deus da doença e da cura. O que deixa claro que as coisas são duas faces da mesma moeda, a doença e a cura. Tá? E Dioniso? Dioniso é um par perfeito ali de Apolo, porque Dioniso é o deus do vinho, da vegetação, do prazer, da festa, da loucura, do frenesi selvagem. Se Apolo é um jovem elegante, Dioniso é um deus barbudo e afeminado. Né? Muito difícil de ser aceito onde chegava, ele era seguido por Mênades. Aonde ele entrava, qualquer cidade que ele entrava, ele provocava um frenesi, as mulheres ficavam loucas, saíam com poucas roupas para a rua, cantavam, dançavam, seus maridos ficavam loucos dentro de casa, achando tudo aquilo um absurdo. Né? Dioniso provocava essas folies, né? Ele é o exato oposto de Apolo. Ele é o Deus que provoca, portanto, a criação. Ele é o Deus que provoca o imprevisível. Não à toa é o grande Deus do teatro. É o Deus que ilumina a criação. Né? Ora, isso pode nos dar vontade de escolher um dos dois times, né? A nossa mente contemporânea adora fazer isso. Eu gostei mais de Apolo, assim. Eu sou um cara mais reto, eu sou um cara assim mais, eu preciso, né? Outros não, Dionísio é que é maravilhoso, adorei esse papo todo aí de vinho e etc. Mas vamos lembrar, vamos retornar ao meu argumento de partida, né? Qual seja a da visão politeísta. Veja como o grego era genial nesse ponto. Ele não está dizendo que Apolo é o Deus supremo.
Ele não está dizendo que Dionísio é o Deus supremo. Ele está falando que tem algo em nós, na nossa alma, na nossa vida, na nossa existência, que precisa tanto de Apolo quanto de Dionísio. Os dois têm assento no Olimpo. Compreende? Né? As duas coisas são necessárias. Dando um salto aqui no meu argumento, né, como eu havia proposto, quero falar de um filósofo alemão do século XIX que viu tudo o que aconteceu desde Sócrates, na Grécia Antiga, até o momento em que ele se situava, tão iluminado ali pelo kantismo, pela filosofia de Kant, né, pela filosofia de Hegel, ainda mais na sua época, aquela elevação do espírito, aquelas forças apolíneas cada vez mais presentes. E ele nota que Sócrates teria sido um divisor de águas ali na Grécia Antiga, e de fato a filosofia assim o anuncia, né? Pois fala filosofia pré-socrática e filosofia pós-socrática. E ele nota que o grande advento que Sócrates traz à cena é o advento solar da razão, da lógica. Sem sombra de dúvida, um gênio, sem sombra de dúvida, um advento que foi importantíssimo na constituição do nosso raciocínio, nosso pensamento, mas que não poderia deixar de ter os seus prejuízos. E esse filósofo que eu estou dizendo, chamado Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, ele nota que esses prejuízos estão alcançando um nível alarmante, gravíssimo. O abandono das forças dionisíacas, a completa valorização apenas dos aspectos solares de Apolo, fez da modernidade um espírito fraco, um espírito ressentido, um espírito sem êxtase, sem entusiasmo. Em O Nascimento da Tragédia, uma das primeiras obras de Friedrich Nietzsche, a primeira obra dele é a sua tese de doutorado, Introdução à Tragédia de Sófocles, em que ele vai estudar essas questões, mas daí já consolidado, não mais como um estudo de doutorado, mas um livro já que ele põe na praça, ele anuncia o nascimento da tragédia e recupera esse estudo de doutorado e nota que a presença de Sócrates, a mudança na escrita dos mitos gregos para a tragédia de Eurípides, de Sófocles, teria trazido, junto com a decadência dos coros ditirâmicos e sua substituição pelo teatro dessolista, né? Você não tem mais o teatro de coro, você tem o teatro dessolista, você tem o Deus ex machina como recurso cênico, você tem uma série de circunstâncias teatrais que se assemelham muito ao cinema hollywoodiano, né? Um roteiro previsível, personagens que se repetem, tá? E um fim moral. Isso, veja que isso prevalece até hoje. Ele nota que a perda dessa potência dionisíaca, dos coros dionisíacos, das festas dionisíacas, trouxe um irremediável ressentimento e fraqueza de espírito para os modernos. Qual seria a solução para Friedrich Nietzsche? A recuperação de valores dionisíacos. Então, veja só, umas pessoas leem apressadamente Nietzsche e entendem que a proposta dele é a da hegemonia de valores dionisíacos. Não é bem isso. Ele prega o retorno de valores dionisíacos para retomar o equilíbrio Apolo-Dioniso. De Apolo, nós não temos carência. Tem bastante Apolo, né, espraiado por aí. Por isso, teríamos que investir nos valores dionisíacos. Os apolíneos estão dispostos na nossa configuração
de sociedade, na configuração civilizatória, de forma bastante ampla. Agora, os valores dionisíacos se perderam, foram convertidos em entretenimento, foram convertidos em futilidades. Né? O entusiasmo e o êxtase deixaram de ser recurso de vida para ser mecanismo compensatório para o trabalho, por exemplo. Uma obra um pouco mais madura, ele atinge o coração do que a gente está tematizando aqui hoje. Feita essa introdução, essa ancoragem que eu propus, né? Vejamos que numa obra posterior, Nietzsche anuncia um conceito denominado a grande saúde. Esse conceito está presente na obra Humano Demasiado Humano. O que é para Nietzsche? O que é para Nietzsche a grande saúde? A grande saúde é primeiro de tudo, a compreensão de que é necessário afirmar a vida, mesmo em suas mazelas, mesmo em sua doença. Doença faz parte da vida, o prejuízo faz parte da vida, a derrota faz parte da vida, o lado obscuro tem algo a contribuir na formação do espírito forte. Então, a grande saúde, para Nietzsche, é um composto de forças plásticas, forças reconstrutoras e uma espécie de viver por experiência. O que seriam essas forças plásticas e reconstrutoras? Né? A capacidade de lidar com a adversidade, com o devir, com o imprevisível, com o acaso e se adaptar a ele. Dioniso, ele próprio, o Deus, uma vez raptado, estava numa praia, eu não vou contar o caso porque é distante, aliás, eu tenho um texto sobre isso, tá lá no meu currículo, lá, né, Dionísio raptado e tal. Uma vez raptado por um pirata, Dioniso não oferece absolutamente nenhuma resistência. E ele vai sequestrado naquele barco. Só que ali, naquele momento, em alto mar, ele faz chover gotas de vinho. E os marujos encantados tomam as gotas de vinho e começam a cantar e a dançar e vão caindo no mar e vão morrendo. Veja o poder de Dioniso. Né? Não é o poder do enfrentamento direto, é o poder da compreensão de que todos precisamos de êxtase, de diversão, nós precisamos de entusiasmo, nós precisamos de excesso. Ele só apresentou isso àqueles marujos e foi o suficiente para ele se livrar daquela situação. Então, quando Nietzsche recupera isso, ele está falando que, mesmo de uma situação, e ele cita várias vezes a doença, mesmo de uma situação de convalescência, o espírito forte pode tirar dali um aprendizado e sair mais forte do que era antes daquela doença. Ele não está com isso, por óbvio, recomendando doenças, né? Recomendando que você fique doente ou que você não faça nada quando ficar doente. Não é nada disso. Ele, pelo contrário, ele que você lute com todas as suas forças contra a doença e você mostre a sua capacidade de superação. Agora, algum aprendizado há de ficar daquele momento difícil. E o espírito forte só se constrói a partir dessas peças de aprendizado. Tá? Essas seriam as forças reconstrutoras. A plasticidade, né? Com que Nietzsche diz que as forças dionisíacas nos aproximam de uma grande saúde. E o viver por experiência é uma etapa fundamental da compreensão daquilo que Nietzsche chama de sentido trágico da vida. A vida não tem sentido. A vida não é uma missão dada por Deus. A vida não é uma prova de um reality show para ver se você vai para o céu ou para o inferno.
né? Não tem um paredão final, um juízo final, que vai dizer se você é o vencedor ou não. Todos vamos perder. E a marca dessa derrota será a morte, né? Nesse momento, Rafael, as pessoas vão abandonar o YouTube, né? Porque ninguém precisa de tamanho pessimismo numa segunda-feira à noite. Né? Por isso que Schopenhauer, Nietzsche eram anunciados como pessimistas, porque as pessoas não toleram ouvir uma coisa dessa. Né? Não toleram ouvir que o nosso fracasso é certo. Eles preferem continuar acreditando que há uma recompensa ao final, do jeito que o cavalo acredita que vai alcançar aquela cenoura colocada diante dele num pedaço de pau. Aquilo faz o cavalo se mover. Mas Nietzsche desnuda essa palhaçada toda, dizendo, não tem sentido. Schopenhauer já tinha feito isso, e Nietzsche compreende que, e aí ele vai além de Schopenhauer, não tem sentido, mas eu posso afirmar a falta de sentido. Veja que genialidade. Eu posso afirmar com todas as minhas forças essa vida que eu tenho agora, essa existência, esse nada. Essa experiência, essa adaptação, essa vitória da doença. Frase famosa de Nietzsche que caiu no senso comum: o que não me mata, me fortalece. Vencido uma doença, você diz, dessa vez eu não morri. Isso é uma afirmação de vida extraordinária. Isso potencializa, isso faz da pessoa um afirmador do sentido trágico da existência. Né? E faz dele, ao final de tudo isso, o que Nietzsche mais desejava, um espírito livre. A saúde, portanto, a grande saúde de Nietzsche, essa que afirma a adversidade, ela é o caminho necessário para um espírito livre. Então, uma visão dionisíaca de saúde, até esse momento, eu não teria dúvida em afirmar, assemelha-se a esse conceito de grande saúde de Nietzsche e ao sentido trágico da existência, formadora de espíritos livres. No contexto contemporâneo, quem teria sido leitor dessa fortuna crítica, num braço mitológico, no braço filosófico, ali com Nietzsche e a constelação ao seu redor, né? Eu falei de Nietzsche que seria o ponto alto disso, mas teríamos Schopenhauer, von Hartmann, Schiller, Scheller, todo o idealismo alemão, tudo aquilo compõe, de alguma maneira, essa transvaloração que encontra no seu ponto máximo em Nietzsche e que reafirma a ideia de desejo, de vontade, né? Não mais de missão, de tarefa, mas, de certo modo, o retorno entusiástico de Dionísio. Quem é o leitor de tudo isso e grande elaborador das forças do desejo? Sigmund Freud. Freud herda toda essa cultura, tem um respeito extraordinário pela mitologia grega. Você pode notar que pontos centrais da psicanálise são calcados na mitologia grega. O narcisismo, questão do Édipo, agora há pouco eu citei o complexo de Cassandra, são todos episódios que a mitologia grega vai ensinando para Sigmund Freud e ele vai constituindo uma nova forma de entender a psique, que também é um termo grego, também é um termo da mitologia. Tá? Ele vai compreendendo de um outro modo as forças do desejo. O que Sigmund Freud observa a partir dessa fortuna? Há uma série de dualidades que eu não vou anunciar aqui como polaridades, e sim como dualidades, forças que eu tenho dito desde o começo, desde Apolo e Dionísio, né? Forças que são separadas, às vezes antagônicas, mas que funcionam em comunhão, em sinergia. Portanto, a gente não pode falar em polaridade. É uma outra questão, né? Um tema que está muito em voga, tá? Mas que nos leva para um dos polos. Estou falando de uma dualidade.
Essas dualidades em Sigmund Freud começam com a distinção entre o que ele anuncia de forças eróticas e forças tanatológicas. De novo, a mitologia. Né? Forças eróticas porque se remetem a Eros, deus do amor, portanto, Deus da criação, o Deus que prospera, o Deus que avança. E forças que nos retraem, que nos levam a Thanatos, né? São as energias da morte. Tudo isso a gente tem que compreender dentro de um cabedal simbólico bastante amplo. Eros, ou erotismo, ou erótico, não diz respeito apenas à sexualidade. A sexualidade é um elemento erótico, sem sombra de dúvida. Mas do ponto de vista psicanalítico, tudo aquilo que visa a minha expansão é uma força erótica. Né? Então, há uma série de condutas eróticas, por assim dizer, que nós temos, que são condutas de expansão. E as forças tanatológicas são condutas de retração. São momentos de voltar a si mesmo, de tirar o pé, de retroceder e, em alguns casos, né, como nas patologias, de reprimir conteúdos. Né? Freud percebe que o que nos faz caminhar, o que faz a psique ter algum equilíbrio é um balanço entre essas duas forças. Alguém que se apresente unicamente numa força erótica morrerá aos 15 anos. Né? E alguém que se apresente unicamente numa força tanatológica, de certo modo, já nasceu morto. É o equilíbrio entre essas duas coisas que nos permitiria alguma saúde psíquica. Mais adiante, Freud refina essas forças que eu estou chamando de eróticas e tanatológicas para juntar com a tradição que vinha aí da mitologia e de Nietzsche. Mas, refinando um pouco seus estudos, já avançando no século XX, Freud nomeia essas forças como impulsos sexuais e impulsos de autoconservação, ou, num texto específico, pulsão de vida e pulsão de morte. O que nos faz dormir à noite é a pulsão de morte. Só para o nosso público entender bem o que é isso. A pulsão de morte é querer morrer, literalmente? Não. O que me faz dormir à noite é a pulsão de morte. É o momento em que a sua pulsão de vida abaixa um pouco. Porque senão você não dorme. Você precisa se entregar à morte à noite. Apagar, desligar. Se você todo mundo já teve essa experiência com 5.000 assuntos passando na sua cabeça, pulsão de vida atuando o tempo todo, você não vai dormir. Você precisa de um pequeno momento de pulsão de morte. Os franceses chamam o orgasmo de petit mort, pequena morte. Né? Porque depois do orgasmo vem uma fase de morte, não tenha dúvida. Né? O êxtase do orgasmo é uma pulsão de morte. Não tem nada para ir depois daquilo. Não tem um sobre-orgasmo. A ideia do orgasmo é essa, é ser o limite, é ser o extremo do prazer. Pelo menos como ideia. Né? Pelo menos como desejo. Ora, como encontrar saúde, então, num mundo em que esse equilíbrio psíquico está profundamente rompido, em que as pessoas estão em depressão, estressadas, raivosas, intolerantes com qualquer tipo de diferença que se apresente. O tempo todo eu falei de forças opostas. A primeira diferença que aparece diante da pessoa, ela já não tolera. Né? A primeira opinião contrária dela já é impossível de lidar. Como sobreviver num mundo desse? A resposta contemporânea tem sido a polarização. Falei que eu ia citá-la. Que é uma resposta terrível. É uma resposta que
compreende que você está certo no seu polo e que o outro está totalmente errado no polo oposto. É uma resposta estéril. Não importa de que lado você estiver, de Apolo ou de Dioniso, a resposta vai ser estéril. Dioniso precisa de Apolo. Né? Então, como nós conversávamos, Rafael, no briefing dessa fala, ninguém quer chegar diante de uma operação, vai fazer uma operação no seu corpo, ele quer um médico apolíneo, que saiba o que está fazendo, que chegue na hora, que use o instrumental correto. Ele não quer nenhum médico chegando lá doido da cabeça, querendo, vamos dançar, que isso tudo vai passar, vamos tomar um barato aqui, fuma esse cigarrinho aqui, você vai se sentir melhor. Ninguém pensa nisso naquele momento. Agora, não é só isso, compreende? Não é só isso. Há momentos em que é possível, para a nossa saúde, um equilíbrio de outras forças, recrutar outras forças. Compreende? Para terminar a nossa conversa, eu vou terminar com um mito também, que eu acho que dá uma boa dimensão desse equilíbrio, que eu falei aqui durante todo o meu argumento, e que indica, inclusive, um caminho terapêutico, que eu acho que é muito o foco aqui da questão da saúde, hoje tematizado. É um mito fundante da psicanálise, é um mito de Eros, já falado aqui, e Psique, também já falado. Eros, deus do amor, e Psique, uma princesa. Que princesa era essa? Uma princesa que vivia numa cidade com duas irmãs, as três belíssimas, mas Psique especialmente bela. Psique era adorável, era de uma beleza tão cativante que ela sequer conseguia uma companhia. Porque todos achavam ela tão superior, tão fora do tangível, né? Por assim dizer, que ninguém se aproximava de Psique. Esse já é, aliás, um tema para a psicanálise muito bom, não é o de hoje, mas assim, ser adorado não é ser amado. Né? São coisas completamente diferentes. A gente ama alguém que tem defeitos, que traz problemas, que tem um padrão normalidade. O adorado é algo fora do nosso alcance. Né? Pois bem, Psique, naquelas circunstâncias, sem uma companhia, ela começa a tentar mudar aquele destino. E ela consulta um oráculo, e o oráculo lhe diz que ela tinha que ir eu estou pulando algumas coisas, tá? Pelo nosso momento aqui, mas assim, que ela tinha que subir no alto de uma torre e lá aguardar, porque ela receberia a visita de um monstro ou de uma força sobrenatural que iria reverter aquela circunstância dela. Sem muita opção, Psique sobe naquela torre e lá fica à espera do seu destino, por assim dizer. Né? Pois bem, quem aparece não é menos do que, não é ninguém menos do que o próprio Eros. E a leva, enquanto ela adormecia, para o seu castelo, e quando ela acorda, ela está na presença de serviçais, que são chamadas de as vozes, o hábito, o medo, a precaução, são as vozes. Cada uma fala no ouvido dela o que ela deve fazer. E que à noite ela poderá se deitar
com o seu amante, que ela não sabe quem é, e quando isso se dá, ela tem uma noite de amor maravilhosa, mas esse amante não aparece. Ele fica no escuro e fala para ela: eu só tenho uma condição. Você será aqui extremamente bem tratada, será amada intensamente, mas você não deve me ver. Tá? Você deve permanecer nesse desejo, vamos dizer, mais platônico, né? Ela aceita, a situação dela está ótima, maravilhosa, e aquilo dura um tempo, até que, claro, ela resolve contar para as irmãs. Aí entra o outro na história, né? Esse já é um ótimo tema também, né? O, as irmãs, por óbvio, dizem, mas que história é essa? O cara não aparece? Não, isso está muito mal contado. Esse cara sequer nem deve nem existir. Você não deve aceitar isso. Coisa horrível. Não, não, você tente descobrir quem é essa pessoa. E ela fica com aquilo na cabeça e volta, e à noite, né? Depois de uma noite maravilhosa ali de amor, ela passa a mão numa vela e vai olhar, e quando ela vê, isso em mitologia se chama epifania, né? A presença bruta de um Deus. Nós não temos como olhar um Deus diretamente. É por isso Eros pediu que ela não olhasse para ele. O esplendor do divino não é compreensível a olhos humanos. Ela fica tão apavorada com aquilo que vê que ela derruba a vela acorda a Eros e ele fica muito bravo que a única coisa que ele pediu a ela não cumpriu. Ele então manda ela embora, pede para ela se retirar do palácio, não tem nenhuma violência nem nada do tipo, mas pede apenas que ela vá embora. Né? E ela fica muito triste, que é outro tema interessante, né? O amor que aparece depois da perda. Aquele amor incontrolável depois que o outro foi embora. Muito triste, ela recorre a Afrodite, deusa do amor, para que a Afrodite fizesse algo em favor dela. E a Afrodite dá para ela 4 trabalhos. Isso é muito comum na mitologia. Hércules, por exemplo, executou trabalhos para poder se redimir da morte dos filhos e assim por diante. E esses 4 trabalhos me parecem ser a indicação de uma terapêutica muito interessante para uma visão dionisíaca de saúde. Né? Por isso que eu termino com esse mito. Os 4 trabalhos são, primeiro, ir a um armazém durante a noite e separar uma quantidade imensa de grãos que tinha dentro daquele armazém. Uma tonelada de grãos, todos diferentes. Aveia, milho, arroz, e ela tinha que separar. Né? Nós vemos aí a qualidade do discernimento. Primeira grande ação terapêutica. Né? Discernir por que você está sofrendo. Vou citar a questão psicanalítica, que me é mais fácil. A pessoa chega num consultório com um problema embolado, um problema completamente dominador. Ela está completamente desesperada. A primeira tarefa ali do terapeuta é separar uma coisa de outra. Vamos tentar chegar no núcleo do seu sofrimento. O que é que de fato está lhe fazendo sofrer e o que são sofrimentos agregados, né, desse momento de vida difícil. Não à toa, nessa tarefa de discernimento, ela é ajudada, ela vê que ela não vai dar conta de separar aquilo, mas vem uma multidão de formigas e ajudam ela a fazer essa separação. Então, esse trabalhinho de formiga é o trabalho do terapeuta, né? É o trabalho dos médicos, dos professores, enfim, de quem quer que ajude. O segundo trabalho
seria tosquiar umas ovelhas selvagens. O sentido desse trabalho é óbvio, é vencer o medo, é ter coragem de enfrentar o seu problema, né? De se superar. Então veja que se nós víamos aí uma pessoa apavorada, esse caminho indica que só a retomada da coragem é que permite a saída desse momento sofrido, a saída do sofrimento psíquico. O terceiro trabalho é colher um pouco de água do rio Estige, que é o rio do inferno, o rio do submundo, numa alegoria clara de que só saímos de um sofrimento, só construímos um momento psíquico mais interessante, mais potente, se nós visitamos o lado sombrio da vida e de nós mesmos. E aí Dioniso volta a falar. Se os dois primeiros trabalhos foram da ordem de Apolo, discernimento, coragem, ação, tudo isso é da ordem de Apolo. Agora nós estamos entrando na ordem de Dioniso. É preciso conhecer o submundo. É preciso pegar um pouco de água lá do inferno para se ter a grande saúde. Quem vive na Disney não vai colher água do inferno nunca. A Disney é maravilhosa, a Disney é sensacional. Tudo é lindo lá na Disney. O quarto e último trabalho já foi anunciado por Afrodite como o mais difícil dos quatro. Ela tinha que ir até o submundo e pedir um fragmento da beleza divina para Perséfone, esposa de Hades, deusa do submundo. Ela vai e, para a surpresa de Psique, Perséfone, ao ouvir o pedido dela, elabora um fragmento da beleza divina, coloca numa caixa, entrega para Psique e ela vai embora. E ela diz: Afrodite tinha me dito que era o trabalho mais difícil. Só que Perséfone, antes dela ir embora, disse a Psique: só uma coisa, não abra a caixa. Só abra na presença de Afrodite. E foi ela que pediu: leve a caixa para ela. Tão fácil que foi aquele pedido, o que faz Psique? No meio do caminho, abre a caixa. E isso leva a um dos textos mais famosos de Freud, que se chama Lembrar, Repetir, Elaborar. Qual que é o nosso grande problema psíquico? Nós repetimos os mesmos erros. Eros pediu para ela não olhar. Ela olhou. Perséfone é o último trabalho, é o mais difícil. Superar o seu erro. Superar o seu próprio erro. Ter coragem, discernimento e iniciativa, como nos 3 primeiros trabalhos, são muito importantes. Mas você precisa superar suas próprias falhas. E isso também está presente no regime de Dioniso, a superação de si. Isso é muito próprio do dionisismo. Ela falha nesse quarto trabalho. E com isso ela não recupera o amor de Eros. Mais adiante a história toma outro rumo, ela apela para Zeus. Zeus acha que ele tem piedade de Psique, porque Eros de fato é muito moleque, ele vive flechando os outros e tal, e aí tem toda aí uma situação em que ela pode até se reconciliar com Eros. Mas o que me interessa nesse caso, como eu disse, para finalizar aqui meu argumento, é que esses 4 trabalhos de Psique nos dão uma dimensão, no meu entender, bastante interessante do que seria esse equilíbrio entre
um conceito de saúde apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo. Um conceito equilibrado, onde há discernimento, coragem, iniciativa e superação. Né? Um processo terapêutico para a construção de uma grande saúde. Eu agradeço a atenção, espero que tenha sido interessante o processo, aí, o argumento, né? Que tenha movimentado um pouco a reflexão aí de quem nos assiste.